Lerei. Queixume. Eu não devia reclamar, mas não perdoo. Cansei de prevenir que estava em carne viva e não podia mais acreditar em sonhos. Porém, não tive escolha. Levada pelas vãs promessas de alegrias, fui mergulhando em nuvens trêfegas de encanto. E tanto eu avisei de coração partido, convalescente ainda de passadas penas, de que valeu, porém, que eu suplicasse tanto se o destinado fruto do amargo já estava maduro em minhas mãos e o coração faminto? Quem é Vitorina Saiboni? Vamos falar hoje com a sua filha, Lúcia Helena Montanha Teixeira. Lúcia Helena Saiboni Montanha Teixeira, sua filha de uma das maiores artistas plásticas que este Paraná e este Brasil já teve e que merece ter a sua memória resgatada, porque é uma das mulheres mais fascinantes do seu tempo. E me diga, quem é Vitorina Saiboni? Olá, Kete. Prazer ter vocês aqui. Vitorina Saiboni, minha mãe, Vita, e é uma grande artista, como você disse, que uma filha de imigrantes que nasceu no norte do Paraná, pioneiro, foi criada num colégio interno rígido. Essa poesia que você leu, ela escreveu no colégio ao pré-adolescente, entre 10 e 12 anos. E isso assustava as freiras da época. Assustava, ela era uma pessoa... O livro, o caderno onde ela escreveu as poesias foi recolhido e guardado. Só que uma das freiras, amiga dela, entendia um pouco mais, guardou esse caderno. Guardou, não deixou que destruíssem. E a minha mãe já era uma pessoa... Imagine, com 10, 12 anos, escrever umas coisas tão absurdamente tristes, né? Então, ela, quando veio para Curitiba já moça, a freira com quem ela mantinha contato, mantinha correspondência, entregou esse caderno para ela e ela fez esse livro. Mais tarde, depois ela viu quão triste foi esse livro, mas ela por causa dele... A primeira obra da Academia Paranaense Feminina de Letras. Ela tinha 10 anos, 12 anos, obviamente, ela recebeu alguma ajuda, de alguma interferência de outros planetas, de outras dimensões. Ela acreditava nisso. Você acredita nisso? Piamente, acredito. Porque ela, na época, não percebia, ela tinha medo dela mesma. Ela dizia, meu Deus, eu sou sonâmbula, eu acordo, quando eu vejo, estou escrevendo, umas coisas assim meio espirituais e tal. Quando ela desenvolveu, conheceu e viu alguns porquês de tudo isso, ela começou a estudar ufologia. E ela acreditou muito que todos os trabalhos dela, tanto de escritora quanto de artista plástica, foram inspirados pelos extra ou intraterrestres, que ela chamava, aqueles que vivem por aqui em outra dimensão. Consigo imaginar o quão difícil era para as pessoas daquela época aceitarem um conceito desse. Mas me diga uma coisa, Lúcia, como que ela partiu para a carreira de pintora, de artista plástica? Pintora. Como surgiu esse viés na vida dela? Vitorina sempre foi pintora, sempre pintou, sempre desenhou muito bem, sempre pintou em casa, para os amigos. Meu tio Cidinho era também artista plástica e eles eram amigos. Ela frequentava o ateliê dele com outros artistas paranaenses da época. Então ela sempre foi artista, mas ela se lançou no mercado quando foi aluna do professor Guido Viaro na Escola de Belas Artes. O professor Guido Viaro foi professor, amigo, ídolo dela. Tanto que
Guido Viaro, quem conhece um pouco de arte, sabe da magnitude de Guido Viaro. Ela tinha loucura pelo professor Guido Viaro. Ela foi aluna do Debona também, mas ela gostava muito do Viaro. Então ela começou a pintar e quando percebeu, ela estava pintando parecido com ele. Tanto que um dia ele chegou, essa história ela contava sempre, ele chegou do nada, assim, ela estava pintando, ele falou, esse eu posso assinar. Aí ela disse, foi um elogio, é claro, né? O professor falar isso para mim, ela ainda comentou, a aluna está ficando melhor que o mestre, tal. Aí ela disse, foi um elogio, mas eu fiquei triste. Ela disse, eu não gostei, porque eu queria uma coisa minha, não quero imitar o Viaro, não quero ser só aluna do Viaro. Então ela começou a imaginar uma nova forma de pintura, porque ela desenha muito bem, né? Desenhava muito bem. Então ela começou fez umas manchas, foi fazendo uns estudos, foi indo e criou uma arte única, uma arte que você vê de longe que é dela. É tão única que é inconfundível. A técnica dela é impressionante porque ela pintava na ponta do nanquim sobre desenho e sempre teve uma temática do sagrado feminino. Isso é muito interessante na obra dela, nós vamos mostrar daqui a pouco. Lúcia, mas como que ela estourou na carreira? As exposições, ela expôs nos salões paranaenses, foi premiada, foi tão premiada que depois ela era só Horst Concours, né? Ela só participava, porque foi premiada muitas vezes nos anos 60, 70, final de 60, 70. Então, e fez sucesso, ela fazia sucesso. As pessoas gostavam, se encantavam com aquele tipo diferente de arte, né? Aquela coisa. E ela foi fazendo sucesso com as exposições. E com os prêmios, né? Com as premiações. Eu sei que ela teve prêmios nacionais e internacionais, e exposições coletivas e individuais no Brasil e fora dele. Você pode mais ou menos me dizer onde ela fez algumas exposições? Quando ela percebeu que aquilo ela queria da vida dela, ia ser artista plástica, ela deixou Curitiba e foi para o Rio de Janeiro. E existem umas histórias curiosas de quando ela foi para o Rio de Janeiro, que depois, se você quiser, eu conto. E a primeira exposição que ela fez no Rio de Janeiro foi esta aqui, na Galeria Trevo. Aqui nós temos algumas fotos de quadros e vários várias críticas de arte de famosos, inclusive Ricardo Cravalbim, Rubem Braga. Rubem Braga, ela ficou muito amiga do Rubem Braga depois lá do Rio de Janeiro e acabou conhecendo outros artistas, artistas plásticos, artistas de cinema, de TV, tanto que um desses livros aqui, depois se você quiser, está assinado tem uma poesia da Antônia Carreiro, que ficou amicíssima dela, ia para Curitiba, ficava na casa dela, então ela se enturmou lá no Rio de Janeiro e fez mais sucesso ainda, cada vez mais. Depois foi expor em Brasília, ganhou o prêmio do Exército, participou da Bienal São Paulo, do MASP. Então foi convidada para expor na Europa, né? Paris, Madrid, Lisboa. Foi convidada e expôs. Tanto que este livro, um dos livros, que não tenho aqui agora, foi lançado lá em Lisboa, junto com uma exposição. Houve uma exposição individual dela, pós-mortem, no Museu Guido Viaro, há algum tempo atrás. Foi um grande sucesso. Como o filho do Guido Viaro, recepcionou essa exposição? Muitíssimo bem. Ele veio aqui, me ajudou a escolher os quadros, fizemos uma exposição bonita, que foi, na verdade, uma homenagem só. Mas agora nós estamos trabalhando para fazer uma nova exposição com todas as fases. Desde o comecinho, desde antes de ela ser famosa, depois com
com os quadros ainda inspirados no Viaro, depois com os quadros diferentes e, inclusive, essa última abstrata que ela não conseguiu mostrar. Era o sonho dela mostrar. Pergunto, quando ela foi para o Rio de Janeiro, ela se separou do seu pai. Como foi esse período para ela, para a carreira dela? E quando ela voltou, como é que foi a receptividade da família com relação a ela? Porque isso é um fato marcante na vida de uma mulher que interfere em todos os segmentos. Sim, principalmente nos anos 70, né? Ela se separou do meu pai. Meu pai não era um homem que proibia, ele até incentivava a arte da minha mãe. Minha mãe foi diretora de escola, ela era uma mulher moderna, ela dirigia, o professor Guido Viaro, quando deixou o Centro Juvenil de Artes Plásticas, deixou a direção para ela na biblioteca pública. Então, meu pai nunca proibiu a arte, mas não queria que ela vivesse de arte, que viajasse pelo mundo, porque era outra vida, outra época. E então, mas ela tinha, é bom, né? A minha mãe tinha uma ânsia muito grande, uma explosão muito grande. Ela era uma mulher que hoje faria um grande sucesso, já disse. Mas na época ela sofreu preconceito, muito preconceito. Todos nós sofremos, porque ela por ser separada na época, e ela foi viver. Ela viveu superou obstáculos enormes. Primeiro, por ser uma médium, o que não se falava na época. Segundo, por ser uma pessoa em que habitavam muitas pessoas de todos os lugares. Terceiro, por ter uma criatividade absurda. Quarto, por ser uma mulher de um tempo à frente do seu tempo. Sim. E era uma mulher que fazia parte da sociedade, frequentava a sociedade junto com meu pai. Meu pai era presidente do Lions Club, ela falava, era oradora, então ela fazia parte da sociedade. Então foi um choque para todos, inclusive para ela, mas ela teve que tomar essa decisão, porque ela precisava, a alma dela estava ansiosa, ela precisava sair. E foi, nesta época, aí ela foi morar no Rio de Janeiro. Teve uma época em que ela interrompeu a produção artística. Eu queria saber por quê e quais foram as consequências dessa interrupção. Ela teve uma intoxicação com a tinta a óleo. Ficou bem doente. Mas antes eu quero dizer que minha mãe nunca foi uma mãe ou uma mulher ausente. Ela sempre esteve presente na família. Mesmo morando longe, os filhos iam visitar, o marido aceitava, o ex-marido no caso, aceitava quando ela vinha, ela era super bem recebida. Então, o meu pai era um homem que conseguia entender, não a ponto de acompanhá-la, mas conseguia entender que ela precisava daquilo, também quer viver de arte, e ele se orgulhava também do sucesso. Todos nós nos orgulhávamos, queríamos que ela estivesse junto, mas não deu. Então, a pergunta foi, ela teve uma intoxicação e ficou um tempo sem poder pintar, sem poder fazer aquele trabalho que é óleo sobre tela, né? Sobre papel, aliás. E ficou um pouco e depois percebeu que não podia ficar sem pintar. Queria pintar mais. Aí ela criou uma outra fase com tinta acrílica e de quadros abstratos. E então ela fez uma exposição, pintou uma exposição inteira, mas, como já disse, não conseguiu, não viveu o suficiente para mostrar, para renovar o nome dela. Então nós estamos fazendo isso agora. Por quê que ela não pôde? Como disse, ela era uma mãe carinhosíssima, presente, perdeu 2 filhos em 6 meses. Quando o Maurício ficou doente, ela já baqueou, porque ele ficou bem doente e baqueou. A gente sabia que ia ser um tratamento, podendo ou não, né, sobreviver. Antes disso, do nada,
o filho mais velho tem uma trombose, puf, morreu. Foi um choque para a família inteiríssima, né? Foi um choque ficamos todos. Mas a minha mãe era tão espiritual, ela ficou deprimida. Ela parou de viver. Ela não lia mais, ela só escutava música, ela ficou bem. Mas eu, como filha e irmã, sofri muito por ter perdido meus 2 irmãos, nós éramos muito unidos. Eles eram minha força, meu alicerce. Meu pai já tinha falecido também. Eu chorava muito, chorava. Ela dizia, não faça isso, você está prejudicando. Ela ainda por cima, ela me consolava e dizia, deixe, estava na hora deles irem. Mas a gente percebia que ela não tinha mais vontade de viver. Mas, ao mesmo tempo, ela dizia, faz parte da vida, a morte é o amor, é o que a gente tem que pagar pelo o luto, né? Essa dor que a gente está sentindo é o preço do amor. Então ela dizia, a gente ama tudo, mas um dia a gente se encontra. E ela ainda tinha capacidade de me consolar. Eu não tinha como consolar minha mãe, ela me consolava. Então ela era muito espiritualizada. Então, 1 ano e pouco depois que o Maurício morreu, ela se foi. Teve uma infecção generalizada, fraqueza. Queria mais, ela desistiu. Não comia mais, não queria, deprimiu. Ela sempre foi sensível demais, né? Sempre foi muito triste e sempre falava também que tinha aquela coisa, por que eu passei tanto tempo longe, ficava umas coisas assim que a gente dizia, não se preocupe, ninguém tem culpa de nada. Né? As mulheres carregam esse estigma da culpa, né? Por ser diferente. E para finalizar, eu vou fazer uma pergunta. Sabia-se que Vitorina Saiboni tinha medo de ficar sozinha, por pavor, porque ela via muitos seres, ela via. Mas quando os filhos morreram, me diga se é verdade essa frase, eu não tenho mais medo dos mortos, porque no reino dos mortos estão meus filhos. Estou me emocionando. É verdade. Ela, não que eu não tivesse mais medo, ela não tinha medo dos mortos, na verdade. O espírito não tinha medo, ela tinha medo ela não sabia explicar o que, além de almas, além de espíritos, ela via. Ela via coisas que assustavam. Então, isso ela atribuía à ufologia, não ao espiritismo. Ela era espírita kardecista, e quando os meninos morreram, ela disse que não tinha mais medo de morrer, aquela coisa toda, que inclusive tem uma poesia sobre morte ali, que ela escreveu com 14 anos, se você quiser ler, eu li eu recitei no enterro dela, e ela falava da morte naturalmente. Então foi isso, ela definhou nos 2 últimos anos. Os meninos morreram em 2007 e ela em junho de 2009. Ela ainda conseguiu viver 1 ano de tristeza. Foi 1 ano de tristeza. Aí não pintava mais, tentamos fazer com que ela reagisse, mas não deu mais. É difícil perder 2 filhos em 6 meses. É difícil perder um filho em qualquer época da vida, mas os 2 homens em 6 meses. Em tenra idade. Você se importaria em ler essa poesia que você mencionou agora? Quando eu morrer, deixar da vida a luta, quero ficar naquela sepultura que o vento envolve e beija e o luar perscruta por entre as folhas da paineira escura. Lá fidarão meu tédio e amargura. Não mais hei de sorver fel e nem cicuta. A voz da paz, vazada de ternura, vinda de lá meu coração escuta. À noite, as serenatas do arvoredo, tangidas pela mão do bardo vento, me contarão em sonhos seus segredos. Não mais sofrerei noites de invernia, não haverá mais dor e nem tormento quando chegar este esperado dia. Eu quero agradecer profundamente a sua disponibilidade de falar sobre sua mãe e vamos tentar restaurar a famosidade de Vitorina Saiboni.